Olá, bem-vindos. Meu nome é Ana Carolina. Eu vim hoje trazer para vocês uma proposta de oficina de cadernos artesanais costurados à mão e com capas de papelão reutilizado. Esse papelão pode ser recolhido das ruas, como pode ser recolhido também dos comércios, como supermercados, farmácias, enfim, lugares que se utilizem de caixas de papelão para que a gente possa dar uma nova utilidade para esse material. Os cadernos de artista são utilizados há muito tempo pelos artistas. Eles se utilizavam desse método de anotação para ter um norte nos seus trabalhos. Então, são observações, são rascunhos, são desenhos, são traços, ideias que surgem quando você está no meio do caminho, conversando com alguém, você retira esse caderninho e faz as suas anotações para quando você for dar continuidade para o seu trabalho, você tem esse índice, né, para te orientar quando você estiver fazendo o seu trabalho final. São ideias que vão se transformar, assim como o papelão vai se transformar também. Os cadernos de artista, eles são tão importantes que, às vezes, nas exposições, eles tomam um lugar de destaque, porque é legal de você ver como que o artista chegou naquele produto final, naquela obra final, né? Finalizou a sua arte, tendo um início num pequeno rascunho. Muitas vezes, esses cadernos, eles são transformados em cadernos, porque eles eram papéis soltos, e depois eles foram juntados, esses papéis, e transformados num caderno também. Então a gente tem aí rascunhos em guardanapos, pedaços de papel de pão, enfim, tudo isso faz parte de um acervo de ideias, para que você consiga depois juntar tudo isso e transformar numa obra mais elaborada, um projeto finalizado. Os cadernos, aqui para nós, na nossa oficina, eles vão ser esse objeto de transformação vindo do papelão e se transformando num caderno, mas também essa ideia de transformar essas ideias que foram postas no caderno em outra coisa maior. Então, a criação do seu próprio caderno, você fazendo o seu próprio caderno, você cria um laço, uma afetividade com esse objeto, e isso pode fazer com que você lembre que ele exista. Por que eu estou falando isso? Porque nos dias de hoje a gente tem outras tecnologias como telefone celular, tablet, notebook, enfim, coisas que realmente facilitam a nossa vida. Então, facilmente você tem uma ideia, você pega o seu celular, você grava a sua voz, você tira a foto do que você queria. Mas você não está treinando o seu traço, né? E quando você desenha, você já está se aquecendo, né? Mesmo sem você perceber. Você já está escrevendo, mesmo que você escreva alguma coisa, né? Você está aquecendo a sua linha, você está treinando o seu traço através das letras. Então, essa forma de expressar as suas ideias é muito importante para quem está desenhando ou quem está aprendendo a desenhar, é importante. E para que esse vínculo seja criado, para que a gente esqueça um pouco essas tecnologias, o caderno sendo feito por você vai dar esse vínculo maior entre o objeto e você. Então o nome da nossa oficina é Caderno de Artista Quando Coisa. Esse nome veio através veio influenciado, né, por um poema do Manuel de Barros, que fica nesse livro chamado Retrato de um Artista Quando Coisa. Esse poema fala exatamente da transformação do artista dentro desse universo. Ele faz parte desse universo, ele se transforma com o universo, né? Ele, enquanto ele está ali, quando ele está ali, né, tanto coisa quanto todas as outras coisas. Então é esse livro que me inspirou a fazer esses cadernos de transformações de ideias e transformação
de material, né? Isso é um trovão, parece que vai chover. Então eu convido vocês para essa transformação comigo, nessa oficina, que é muito gratificante, é muito interessante, bem gostosa de fazer, que ela vai ser dividida em algumas etapas. A primeira etapa é exatamente a seleção desse material, do papelão, como é que a gente vai enxergar esse papelão, como a gente vai limpar, cortar, dobrar e preparar esse material para que ele se transforme numa bela capa, seja de caderno, de diário, de fichário, enfim. Posteriormente a gente vai aprender a dobrar essas folhas. Nós vamos usar aqui na oficina, o miolo vai ser utilizado, né, que a gente vai utilizar de folhas de papel jornal, que são folhas mais maleáveis e também mais acessíveis, né? Então a gente vai aprender a fazer essa dobra dessas folhas, a pintura propriamente da capa, a costura da capa com o miolo e a finalização do nosso projeto, que é o nosso caderno de artista Quando Coisa. Eu vou mudar de tela agora para começar a apresentação dos nossos materiais, tá bom? Eu encontro vocês daqui a pouco. Pronto, voltei aqui com a nossa mesa organizada para mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar. Lembrando aqui que isso é uma sugestão de materiais, tá bom? Nada disso impede que você utilize o que você tem na sua casa. Eu quero que vocês utilizem a criatividade de vocês para transformar materiais e para utilizar o que vocês têm na casa de vocês, tá bom? Sempre lembrando que a gente tem que analisar o material que a gente tem para poder executar o projeto que a gente está pensando, né? Que a gente planejou. Então, primeiro verificar os materiais para depois executar o projeto. Então, eu vou começar a falar primeiro aqui da nossa base, onde a gente vai organizar a nossa mesa. Então, tudo isso está em cima de uma mesa de corte. Essa mesa de corte é essa mesa toda quadriculada, que ela é utilizada exatamente para cortar coisas, né? Então, ela é resistente para isso, para você passar o seu estilete, utilizar perfuradores, enfim, e não danificar a sua mesa. Você vai danificar essa placa. Ela é resistente, ela demora bastante para ser danificada, né? O material dela é específico para isso. Em cima dessa mesa eu tenho uma placa de vidro que eu gosto de utilizar quando eu faço as pinturas, porque aí você também não suja a sua mesa de corte e também não suja a sua mesa de trabalho, tá bom? Facilmente a placa de vidro você limpa com pano. Não tem a mesa de corte, não tem a placa de vidro, não tem importância. Você pode utilizar o papelão, você pode utilizar folha de jornal, plástico. O importante é proteger a sua mesa para que você não danifique a sua mesa com riscos, sujeiras, enfim, tá? É só por conta disso mesmo. A base de corte é interessante ter, porque ela tem todas essas marcações de régua, né? Milimetrado, com centímetros. A gente tem aqui ângulos diferentes. Então, isso aqui facilita bastante a nossa vida, até para posicionar o papel já da maneira certa, né? Tudo retinho, para você poder cortar e juntar e costurar. Então, se fosse pensar num investimento, a base de corte é interessante de ter, tá? Aí, vamos falar então das agulhas. As agulhas, elas têm uma propriedade, né? Uma propriedade de sumir. Elas somem, elas simplesmente desaparecem. Quando você menos espera, sumiu a agulha. E ainda mais quando você está usando esse fundo quadriculado. Elas se misturam com as linhas e você perde as agulhas facilmente. Então, voltando na organização, né? Se você tem uma boa organização na mesa, você não vai perder tempo procurando os materiais. Você vai saber onde eles estão. E as agulhas, eu selecionei aqui esse pano preto liso para que eu possa enxergar as agulhas melhor. Então elas vão ficar sempre aqui. Eu sei que elas vão estar nesse pano e elas vão morar aqui. E assim com os outros materiais também, né? Então aqui eu tenho uma agulha de tapeceiro, né? Ela é de tapeceiro porque ela é para fazer esses tapetes, né? Então ela tem uma espessura maior do que as normais, né? Aquelas fininhas de costura. Ela não tem ponta,
porque ela não é para perfurar, ela é só para inserir nos tapetes mesmo. E ela tem esse orifício maior, que é para passar barbantes, fios mais espessos, né? Enfim, espessuras maiores. Esse orifício também é chamado de olho da agulha, tá bom? Então isso é importante notar na agulha que você for utilizar. Isso daqui tem que ser mais largo, senão você não vai conseguir passar os fios, barbantes, lãs que você vai utilizar, tá bom? Então essa é uma agulha reta de tapeceiro. Se por acaso, sim, você encontra essas agulhas em armarinhos, ela não é cara também, tá bom? Facilmente você encontra. Se na hora que você for adquirir a sua agulha, você se deparar com uma agulha assim, essa também é uma agulha de tapeceiro, né? Mas ela é uma agulha circular, né? Ela uma agulha curva, porque facilita na hora de você inserir no pano, ela já sai na posição certinha, né? Não corre o risco de você furar o dedo, porque ela já sai circularmente, né? Essa aqui, especialmente, ela tem, ó, tá vendo? O orifício dela é menor que o outro, mas também serve. Então, tanto uma agulha quanto a outra, elas vão servir para o nosso trabalho. Se você não tiver nenhuma das duas agulhas de tapeceiro e ainda assim você quiser fazer o seu trabalho com a agulha que você tem de costura, tudo bem, não tem problema. Só que você tem que entender que a agulha de costura, ela é muito fininha. Então, dependendo do trabalho que você vai executar, essa agulha pode quebrar. Essa agulha também você vai usar uma linha fina, e essa linha também pode arrebentar, dependendo do volume de papéis que você vai estar costurando. Então, por isso eu falei antes, né? Tem que analisar antes os materiais para você saber como você vai executar o seu projeto, tá bom? Então, falando das agulhas, o que vai passar nas agulhas são as nossas linhas, né? No caso aqui, eu tô mostrando para vocês um carretel de fio encerado. Esse fio encerado, ele tem cera aqui, né? O que deixa ele mais durinho e facilita bastante a nossa vida na hora das amarrações da costura, né? Isso, por um lado, é legal, mas tem gente que não curte usar esse tipo de fio encerado porque ele solta a cera, tá vendo? Ele vai soltando essa cera conforme você vai puxando o fio na sua agulha e às vezes entope esse olho. Então, claro, você tem que ter cuidado na hora da limpeza, né? Mas tem gente que não curte muito por causa disso. Às vezes ele empaca por conta dessa cera mesmo que ele tem, tá? Então, não tem um fio encerado, não tem problema. Você pode usar outro tipo de barbante, outro tipo de fio, de espessuras diferentes, dependendo da agulha que você tiver, tá bom? Aqui eu trouxe alguns para mostrar para vocês de espessuras diferentes, cores, tá? Você usa o que você tiver à sua disposição, tá bom? Se você não tiver nada disso, né? Ó, aqui outro também antes de falar, né? Esse é um barbante de algodão, tá vendo? Ele não tem algodão cru, né? Não tem cera nenhuma, não tem nada. Mas aqui nesse caso, desse barbante, eu não poderia usar agulhas. Essas agulhas, porque não vai passar, tá vendo? Então, se eu só tenho barbante e eu quero fazer costura, eu vou precisar utilizar outra coisa, como um furador de papel, por exemplo. E aí sim, eu não preciso de agulha nenhuma, eu já passo o fio diretamente pelo buraco que o furador fez, tá bom? Não tem nada disso, não tenho linha, não tenho nada, mas tenho aquele fio dental super grosso, que não passa no dente de jeito nenhum, não é fita dental, é fio dental, e você deixou guardado lá porque você não usa mais, ele é ótimo para fazer isso, porque ele é muito resistente também, e ele tem essa cerinha também, porque é a cera para isso, né, para passar melhor no dente, e perfeito, tá? Então nada é desculpa para você não fazer o seu caderno, tá bom? Até o fio dental você pode usar, né? Para cortar essas linhas, a gente vai utilizar tesouras. Eu gosto dessa tesoura pequenininha porque ela me permite cortar os fios com com mais facilidade, tá? Mas se você não tiver uma tesoura pequena, você pode usar a tesoura que você tiver na sua casa. Essa daqui ela é muito afiada, ela corta não só os barbantes, fios, como também ela corta papel. Então, para cortar aquelas rebarbinhas de papelão, do papel, eu também posso utilizar essa tesoura, né? Claro, essa daqui tem uma ponta, então também é perigoso, tem que usar com bastante cuidado para você não se machucar. Não tem essa tesoura, não tem importância. Você pode usar uma outra que tem ponta redonda,
né? Ou a que você tiver que tem um corte importante, que tem um corte legal, que deixe o seu trabalho com um corte limpo, né? Sem ficar com rebarbas, tá bom? E falando de dentista, de dentes e tudo mais, fio dental, nada de cortar linha com o dente. Tem gente que tem essa prática de cortar linhas, barbantes com o dente, né? Não façam isso, né? Além de prejudicar os dentes, também não faz com que fique um corte legal no seu fio, né? Ele vai ficar danificado também, tá bom? Ainda falando de cortes, a gente vai utilizar aqui essa ferramenta, que é o estilete. Também tem que ser usado com muito cuidado, né? A gente vai usar em cima da placa de vidro ou da nossa mesa de corte. O estilete, ele tem essa lâmina super afiada. Antes de começar o trabalho, é interessante verificar se a lâmina está com fio. Cada pedacinho desse aqui, tá vendo esses riscos? Cada pedacinho é uma lâmina diferente. Então, se essa daqui perdeu o fio, você percebe que ela perdeu o fio aqui, o brilho, ou tá enferrujado, ou enfim, você tem um dispositivo aqui no fundo do seu estilete, né, que sai. Ele tem uma fenda aqui, você vai encaixar essa fenda, cabe direitinho aqui, ó, tá vendo? E aí você vai cortar bem em cima da linha e vai mudar então essa lâmina, tá bom? E assim você sempre tem uma lâmina nova. Coloca aqui novamente, lembrando de utilizar aqui essa trava de segurança para que não deslize essa lâmina, né? Você vai ter essa segurança de cortar melhor. Então, observar o seu instrumento, a sua ferramenta de trabalho. O estilete a gente vai usar bastante, tá bom? O furador. Furador de papel, furão, agulha para furar, tem vários nomes. Essa ferramenta você encontra também em armarinhos, papelaria, sapateiro utiliza muito, tapeceiro também, né? Aqui eu fiz essa proteção, isso aqui nada mais é do que um caninho de carga de caneta. É importante sempre que terminar você tampar para proteger mesmo, né? Porque essa daqui, diferentemente da agulha de tapeceiro, ela tem uma ponta que realmente é bastante potente, porque ela serve para furar couro, tecido grosso, sapato, né? O tecido do sapato, ou mesmo a sola, né? Enfim, a gente vai usar também. A gente vai usar para furar as nossas capas e o nosso miolo, para depois passar a agulha com o nosso barbante, tá bom? Se você não tiver esse furador, também não é desculpa para não fazer o trabalho, tá? Porque isso aqui nada mais é do que uma agulha, e nesse dispositivo ele já vem assim quando você for comprar, mas nada impede de você colocar, por exemplo, uma agulha numa rolha, tá? Olha aí, você também tem essa, né? Você pega a agulha, coloca a agulha aqui e pronto, e já tem o seu furão aqui feito, tá? Então nada de desculpa para você não fazer o seu trabalho. Nesse caso aqui eu trouxe para vocês esse instrumental que é de dentista, né, aquele que usa para chama pesquisador, e eu simplesmente com um alicate eu desdobrei ele e fiz. Isso aqui é muito pontudo, então com esse corpo de borracha é muito interessante, porque não escorrega, eu tenho eu pego diferente nele e consigo fazer detalhes em folhas, uma quantidade maior de folhas inclusive, porque ele tem uma ponta mais potente. Então também muito cuidado. Então use a criatividade para fazer os seus instrumentos, as suas ferramentas de trabalho, tá bom? Prendedores de papel. Esses prendedores são muito importantes para nós, porque a gente vai utilizar para prender esses papéis já na posição certa, tanto na hora de costurar quanto na hora de cortar, tá bom? Então eu uso aqui uns 4 prendedores, né, de tamanhos diferentes. Tenho aqui um maior, né, se você for fazer com mais quantidade de folhas. Então é legal de ter esses prendedores também. Se não tiver prendedor, pode ser clips, enfim, alguma coisa que te ajude a não movimentação dessas folhas. A gente vai fazer a pintura, nesse caso eu trouxe para vocês com tinta guache, que é uma tinta barata, à base de água, que seca rápido. Então algumas cores a gente vai precisar, né, pelo menos umas 3 cores ou 2 cores, também fica legal. Quantas cores você tiver, fita crepe,
Essa técnica que eu vou ensinar para vocês é com fita crepe. Então, fita crepe e tintas guache. Pincel chato. Se não tiver o pincel chato, como no meu caso aqui, eu tinha um pincel redondo. Simplesmente eu cortei e fiz uma espécie de mini brocha aqui, que funciona super bem também, tá bom? Pelo menos 2 pincéis para a gente mudar as cores. O lápis para fazer as marcações, né? Sempre a lápis, porque assim a gente pode apagar se acontecer alguma coisa. Para fazer as marcações, embora eu tenha a placa de vidro, também é legal de ter a régua, tá? Uma régua milimetrada. Eu gosto das réguas de metal, porque se por acaso alguma coisa acontece com o estilete, e enfim, eu não prejudico o material de acrílico, né? É mais fácil de limpar, e aqui eu ainda posso usar como lâmina, né, para cortar papéis, enfim. Então, eu priorizo, nesse caso, as réguas de metal. E quem tiver esquadros, né, os esquadros, um jogo de esquadros sempre é legal para você fazer se você não tiver, especialmente, né, a mesa de corte, para você fazer essa parte de alinhamento, né, alinhamento das folhas, deixar sempre tudo bem certinho. O acabamento sempre é interessante, né? Você ter um acabamento legal é um diferencial do seu trabalho, que vai te dar cada vez mais prazer em utilizar o seu caderno, tá bom? Então, feita essa apresentação dos materiais, lembrando sempre que você vai utilizar o que você tiver na sua casa, tá? Não tem as tintas, você pode usar grafite, giz pastel, lápis para fazer a pintura. Isso daqui são sugestões de trabalho para você, tá? E ideias para que você consiga transformar aí o seu caderno. Eu vou então montar uma outra mesa para mostrar para vocês a seleção dos papelões, tá bom? Até já! Bom, aqui a gente vai começar então a seleção dos nossos papelões, mas antes eu trouxe já para vocês verem como que vai ficar o nosso caderno, tá? Então, a pintura, né, eu deixei aqui à mostra o código de barras, no caso, né, dessa caixa aqui de frutas, tá vendo? A pintura feita, parte interna, a costura, essa costura que a gente vai aprender, a costura japonesa, uma costura simples, com amarração por dentro, tá? É uma costura de brochura, porque a gente dobra o papelão. Aqui o outro mais ou menos semelhante também, né? Nosso caderno de artista quando coisa, da mesma forma, né? Costura externa. E aqui uma ideia, se vocês não quiserem fazer essa pintura, por exemplo, né? Que eu vou apresentar para vocês, tem outros tipos, como esse caderninho, um caderninho pequeno, feito com rebarbas, né? De papelão, tá vendo? Essa costura é só para vocês verem, né? É uma costura feita como se fosse o espiral, só que é feito com a linha. Então são 2 placas de papelão, não faz aquela brochura, você usa 2 placas de papelão para prender. E aqui é uma impressão de folha, então eu peguei uma folha mesmo, passei tinta e usei como carimbo. Então fica uma pintura bem orgânica, né? É bem interessante também para a gente fazer nas nossas capas. Então esse aqui é um mini caderninho para você levar na bolsa, no bolso, com essa costura imitando um espiral, tá bom? Então na próxima etapa eu já vou mostrar os cortes dos papelões. Vou continuar aqui então agora mostrando para vocês alguns papelões recolhidos, né? Esse daqui é uma caixa normal, né? Uma caixa de mostarda. Ela é um pouco mais reforçada, é um papelão mais duro, né? Você percebe aqui pelas ondulações. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmontar, né? Desmontar essa caixa, colocar ela de uma forma plana. E aí começar a reparar algumas coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ela tem algumas fitas. Então essas fitas são fáceis, né, de retirar. Felizmente esse tipo de material plástico não vai ajudar a gente em nada, né?
A ideia é exatamente a gente ressignificar e utilizar materiais sustentáveis. Então, alguns supermercados já usam isso, né? Não são todos. No caso aqui, é uma caixa de mostarda, né? Como eu falei. Então, abrindo, verificando, fazendo todas as verificações. Tem algumas caixas que tem grampos de papelão mais resistente ainda, né? Então, tem grampos e esses grampos também têm que ser extraídos para a gente poder ter o nosso projeto bem finalizado. Aqui são vários tipos, né, de propostas que você pode ter, ó, tá vendo? Caderninhos que já vem com essa dobra, por exemplo, ou cadernos pequenos, como aquele que eu mostrei para vocês, né, que eu fiz com a costura externa. Mas se for para trabalhar, pode simplesmente recortar essa parte. Então, aquilo que foi falado no início é que o material que você tem é que vai dizer como é que você vai ter que desenvolver o seu projeto, nesses casos, né? Tá? Então, esse aqui é uma ideia. Aí, essa outra é uma outra caixa. Esse papelão é um papelão mais sensível, né? Ele não é tão resistente quanto o primeiro. Esse foi o que eu usei nos cadernos, né? Que eu mostrei, então que tem o código de barras. E ele não é muito resistente. Então, de tanto montar e desmontar, ele vai quebrando, né? Dentro da fibra desse papel não tem tanta cola. Então, acontece isso com frequência, tá bom? Então, essa aqui é uma caixa, né, de montar. Alguns supermercados já fazem isso, né, de substituir as sacolas plásticas por caixas de papelão, para você colocar frutas, verduras, enfim. Então, nessa pegada mais sustentável, que é o que a gente pensa também, né, de utilizar materiais, inclusive o papelão. Então, é bastante interessante de dar essa continuidade para esse objeto, que era uma caixa de frutas, para ser se transformar numa capa, né? Então, para essa proposta, que é aquela que eu mostrei, que são os cadernos, eu vou mostrar para vocês, né? Vou retirar todas essas partes de lado a lado, certo? Aqui eu já deixei uma previamente cortada, para vocês verem como que vai ficar cortado, né? Então aí, ó, tá vendo? Você utiliza a mesa de corte com todas as suas riscas, com todas as suas medidas, para fazer o corte certinho. Nesse caso, tá vendo? Eu utilizo os próprios veios aqui do papelão para poder fazer a dobra, tá vendo? Então isso aqui vai dar meio que um charme para minha capa no final do projeto, tá bom? Então é interessante também reparar nessas fibras, né, que correm, porque se você for cortar nesse sentido, você vai ter mais dificuldade, ou mesmo para dobrar, né? Você vai dobrar nesse sentido, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Se você dobrar no sentido da fibra do papel, vai ser mais fácil para você, tá bom? Então, vou mostrar aqui essa aqui que eu peguei, né? Vou tentar tirar um pouco da sombra aqui. Para vocês, a dica daqui, dessa parte, a gente vai usar régua de metal, tá bom? E o nosso estilete afiado também. A dica aqui é a seguinte: não forçar o estilete, né? A gente vai forçar a régua, tá bom? Então, você pode se fiar por esse vinco, coloca bem aqui a sua régua e firma a régua, tá? Firmeza na mão, é isso que vale, não é força no estilete, é firmeza na mão da régua, tá? E aí você vai passar o seu estilete quantas vezes for necessário, certo? Continuar do outro lado também, né? Fazendo a mesma coisa, né? Pressão na régua. E aí passa o estilete quantas vezes forem necessárias. Certo? Eu vou pedir para vocês guardarem um pedaço desse papelão. Vocês vão entender por quê. Aqui é a mesma coisa, tá? Então força aqui, a gente vai fazer um caderno daquele tamanho, né? Força a régua e passa o estilete
até você sentir. Já foi. Eu vou pedir pra guardar esse pedaço, tá bom? E aqui a mesma coisa, tá? Se quiser usar mesa de corte, ó, usa, deixa bem certinho. Aí aqui, se quiser tirar um pouco essa imperfeição, né? Ó, usa a mesa de corte aqui para poder deixar bem alinhada a régua, né? Vou deixar bem alinhada aqui, vou tirar só mesmo, ó, sempre usando a trava do estilete, força a régua sem forçar o estilete, passa bastante aqui até cortar. Se sobrar alguma rebarbinha, você depois acerta com a tesoura, né? Aqui é a mesma coisa. Forçando a régua. Seu estilete tem que ser um estilete bem afiado, tá bom? Foi o que eu falei no início da aula. Certo? Feito isso, você já tem aqui a sua capa. Aí a gente vai medir, né? Vai medir aqui. Tem 26. Então a gente já mede aqui a metade, que vai dar 13, né? Com a marcação com o nosso lápis. Pra gente poder marcar o meio. Vou marcar em mais de um ponto. Pra você ter bem certeza de onde é que você vai cortar. Agora aqui, é claro, vocês podem usar outro tipo de material, mas a gente tem aqui algumas ferramentas que são bem específicas para encadernação, tá? Essa aqui é a vincadeira e essa é a dobradeira. A vincadeira serve exatamente para isso, né? Vamos escolher um lado, né? Eu vou deixar esse lado aqui do código de barras à mostra, tá bom? Então, com a minha régua já posicionada nos pontos que a gente acabou de marcar, ó lá, eu vou fazer um vinco, não muito forte, claro, para não quebrar o papelão, né? Como eu disse, esse papelão, ó, é só para marcar mesmo, tá vendo? Eu passo algumas vezes aqui, suavemente, e já é o suficiente para eu fazer minha dobra, tá bom? Então, aqui eu já tenho, ó, a nossa capa pronta, tá bom? Aí aqui eu posso colocar embaixo de alguma coisa para fazer um peso, para não ficar abrindo assim, tá? Então a próxima etapa já vai ser a etapa da pintura, tudo bem? Então aqui eu vou fazer uma limpeza nessa mesa e volto daqui a pouco com a nossa mesa arrumada para pintura. Até já. Bom, vamos começar então o nosso processo de pintura da nossa capa, né? Nossa capa já tá aqui. Vamos precisar então dos pincéis, de água, das tintas e da fita crepe, tá bom? Então, primeiramente, a gente deve molhar os nossos pincéis, né? Deixar eles molhados, já para facilitar a nossa vida, né? Como eu tô usando potes de guache pequeno, eu não vou precisar de outros potes para diluir a tinta. Mas se você estiver usando potes grandes, é interessante que você tenha alguma colher, alguma espátula para retirar essas tintas e colocar num recipiente separado, para que você consiga utilizar as tintas sem contaminar o pote dentro, tá? Então você pode utilizar, por exemplo, pauzinhos, né? Para retirar a tinta e usar somente na tampa, por exemplo. Como esses potinhos são bem pequenininhos, é quase um godê, né? Então eu não vou me preocupar com isso, tá bom? Eu vou utilizar esse lado,
O lado branco vai ficar pra dentro, tá? Eu quero esse efeito do lado pardo mesmo, tá? Então, pra pintura. Então, eu vou pegar minha fita e vou fazer aqui. Eu quero fazer formas, né, geométricas. Então, eu vou começar. É claro que vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, né? Essa é só uma sugestão de pintura, porque é uma pintura muito rápida, seca rápido, é muito eficiente na cobertura, porque exatamente você está usando fitas, né? Então, você não borra, né? Você não tem essa preocupação de borrar o seu trabalho, né? Vocês estão vendo aqui, estou fazendo umas linhas, né? Importante fechar essas. Deixa um espacinho aqui de segurança para não vazar a tinta, tá bom? Toda a borda, faz isso toda a borda, para que a tinta não vaze. Você ter essa segurança, você vai ter uma finalização legal. Se quiser colar aqui na placa de vidro também, pode colar, porque aí também já é uma firmeza maior, né? Ó, se quiser colar aqui, pode já deixar colado. Certo? Muito bem. Lembrando aqui que é bom não fixar muito, para depois não ferir o papel, mas é legal também fixar um pouco, porque a tinta não passa por baixo, tá bom? Quem não quiser usar tinta, como eu falei no começo, né? Tiver giz, por exemplo, quiser testar com giz, no caso aqui são pastéis oleosos, pastel seco, pastel oleoso, tinta artesanal, enfim. A sugestão aqui é utilizar mesmo a tinta guache, porque é uma tinta que seca rapidamente, tá bom? Então eu vou começar aqui, eu escolhi um trio, né, das cores aqui, primárias, e vou com o meu pincel previamente umedecido, né, aquilo que eu falei, se você for usar numa quantidade, tiver um pote grande, né, esse potinho é bem pequenininho, então tudo bem, mas se for um pote maior é interessante você pegar com a espátula, tá, e colocar na tampa, por exemplo, e usar diretamente da tampa, tá bom? Ter esse trabalhinho aqui, mas vale a pena, porque assim você não contamina a sua tinta, né? Então vamos começar primeiro pelas mais claras, tá bom? Então aqui, vamos começar aqui, não se preocupe aqui com isso, porque tem as fitas de segurança, então você pode borrar quanto você quiser aqui, que... Deixa eu só focalizar melhor aqui para vocês verem isso. Eu vou usar aqui direto, tá? Só lembrando vocês que se for um pote maior, não faça isso. Porque você contamina todo o seu pote. Vou começar das claras, né? Ó, isso aqui que eu falei, tá vendo? Se perceber, já corrige logo. Das mais claras para as mais escuras. Porque aí, no caso, se você também tiver apenas um pincel, você pode usar um pincel só. Você não precisa nem se preocupar em ficar trocando de pincel, tá bom? Aqui, essa técnica que eu vou usar é uma técnica de espelho. Então, o que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro, tá? Então, eu fiz esse triângulo aqui, eu vou fazer esse outro aqui. Porque assim a capa ela fica igual, tanto no verso quanto na frente. Tá? Lembrando aqui vocês que esse caderno é um caderno de artista, então é uma coisa bem pessoal,
Vai ser o caderno que vai acompanhar vocês aí, né? Na bolsa, na mochila, se for aquele pequenininho no bolso. Então, é também uma identidade, né? Vocês têm que se identificar aí com a pintura que vocês estão fazendo, né? Com paciência, bons pensamentos, porque é o que vai... É a capa, né? Do caderno, o que a gente vai transformar por dentro, né? Aí a próxima, mais escura, seria aqui no meu caso a vermelha, né? Como eu disse, se quiser colocar aqui na tampinha, pode colocar com a ajuda da sua espátula, né? Se não, se o pote for pequeno, usa o pote mesmo, não tem importância, desde que você não contamine a tinta toda. Tá? Então aqui eu vou utilizar o mesmo pincel, porque, né, eu quero que fique meio laranja também, mas poderia trocar também de pincel. A vantagem de trabalhar com papelão é que o papelão também absorve muito rápido, né, a tinta, e então você consegue fazer algumas capas, várias capas, né, utilizando essa técnica da fita crepe. Tá? Então aqui no espelho, né, o pincel chato é bom para isso, né, porque é para trabalhos planos. Pronto. E por fim, o azul, que é o mais escuro, eu vou usar no triângulo, nesse triangulão aqui das laterais. Então, vai ficar... Ó, isso aqui é legal também, ó, se você quiser, tá vendo? De deixar aparecendo as linhas, essas linhas do papelão, né? Isso é bacana depois de trabalhar, por exemplo, com giz por cima. Vou mostrar pra vocês. Aí fica aparecendo as linhas depois que seca. Pronto. Aqui a mesma coisa. E a fita é legal porque você não precisa se preocupar. E como sobrou um, eu vou utilizar o preto, que eu gosto bastante, para fazer essa finalização aqui, da que tá faltando. Tá? Então, vou colocar o preto aqui. Você vê que o guache é legal porque eu não preciso nem diluir. Ele já tá na sua forma, né? Já tá pronto para uso. Né? Então isso que é legal. Tem algumas tintas que são bem densas, né? Que aí você tem que diluir na água, né? Esse aqui não. É bom para isso mesmo. Aqui você só tem um pouco mais de trabalho por conta dessas dobras que o papelão formou. E às vezes não pega tinta. Mas também isso fica sendo uma marca do seu trabalho, né?
uma batidinha assim. O toque final aqui. Você pode também finalizar posteriormente com uma caneta, que fica bem legal também. Bom, aqui é isso aqui, essa etapa da pintura. Enquanto seca isso aqui, a gente já vai partir para as dobras, a dobra do miolo. Bom, finalizou o trabalho, já vem com o pincel na água para limpar, tá bom? Então, aqui agora, eu vou organizar a mesa, tirar essa coisa de pintura, vou reservar isso aqui para secar e vou organizar já para a gente fazer a dobra do nosso miolo, tá bom? Até já. Vamos então dar continuidade agora, enquanto a nossa capa seca, a gente vai fazer o trabalho de dobrar as nossas folhas. Lembrando que eu optei por folhas de papel jornal, que são folhas bem mais acessíveis, né, para comprar, mas também que combinam bem com a rusticidade da capa de papelão, né, primeiro, e segundo que ela é bem maleável, então ela é fácil de dobrar, ela é fácil de costurar também, de furar, né? E que é mais importante, que eu acho, dentro do caderno, é que não deixa com que você fique acanhado de usar o caderno. Muitas vezes a pessoa deixa de usar o caderno por conta das folhas, porque vai gastar folha, porque acha que o seu desenho não é legal, então fica com medo, né, de usar a folha, fica com preconceito, né? Enfim, então o papel jornal, ele te permite essa liberdade, né, para você poder usar a folha mais livremente. Então o que a gente vai fazer aqui? Juntar todas as pontas. Eu coloquei 10 folhas, né? Coloquei 10 folhas, então o nosso caderninho vai ter 20 folhas, que a gente vai dobrar na metade, folhas de papel A4, de papel jornal. Sempre faz assim, para alinhar bem, né, o quanto você puder alinhar. Deixa bem certinho, ponta com ponta, e aí a gente vai dobrar, tá? Então aqui você pode utilizar a mão simplesmente, né, fazendo assim, mas se você tiver essa dobradeira, que pode ser também uma régua, você vem com ela e faz assim. Isso daqui é utilizado mais quando você tem um monte de coisas, um monte de cadernos para fazer, né? Então haja unha para você fazer isso aqui, tá? Então você faz isso dos dois lados, isso aqui vai acontecer porque você está usando muitas folhas, então se incomodar, no final a gente refila isso aqui, refilar, passar a lâmina do estilete, né, deixar bem certinho. Aí, foi o que eu falei, a gente vai utilizar aqui, ainda não nesse caso, mas já para mostrar, os nossos prendedores, né? Você pode ajeitar aqui, porque a gente vai ter que prendê-los na capa novamente, né? Então, só para vocês verem como é que vai ficar. Eu gosto de trabalhar com 4 prendedores. Nesse caso, esses prendedores pequenos dão bem conta, mas se a gente estivesse trabalhando com um volume maior de folhas, você teria que usar um prendedor maior. E aí, quando você coloca isso aqui, ajeita direitinho na sua folha, na sua mesa, você percebe se tá bem alinhado, se você precisa consertar alguma coisa, e a hora é essa, né? Então, você vem com a sua dobradeira e vai ajeitando, ó, ajeitando essas folhas para que elas fiquem bem certinhas, tá bom? Então, inicialmente vai ficar assim. Isso aqui você vai reservar, porque agora já deu tempo de secar a nossa capa. Então, a gente vai tirar as fitas. Olha lá, tá? Nossa capa. Vamos tirar as fitas com todo cuidado, né? Pra não danificar nada.
Lembrando que a fita crepe é uma fita de papel também, então ela não agride, né? Não agride o meio ambiente como a fita de... Tá vendo? Aqui tem que tomar muito cuidado para não acontecer isso. Como a fita de plástico. Começa tirando das bordas. Trabalho de paciência também, né? Depois você pode finalizar com caneta. Dá um efeito bem interessante também. Pronto. Tá? Algumas borradinhas nesse, né? Em função aqui das nossas dobras, mas nada que seja também comprometedor, né? Nada que você não consiga acertar depois. Tá? Bom, então essa capa vai ficar assim, né? Quando você dobrar, olha só, você tem a frente, seu caderno, e você tem o verso, ok? Então agora a gente vai posicionar essas folhas, esse miolo aqui dentro, né? Olha lá, né? Ele já foi cortado do tamanho, né? Na verdade, esse papelão já foi cortado no tamanho do papel A4, tá? Então, para nós vai facilitar bastante por conta disso. Se não fosse no tamanho do papel A4, a gente teria que cortar esse papel novamente. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Tem que tirar esse miolo daqui, ou então, se você tiver... Não, vai ter que tirar de qualquer forma, porque a gente vai abrir, né? Então, vai ter que tirar esses grampos daqui, que a gente vai prender, né, na capa aqui, ó. Tá? Então, tá do tamanho certinho. Aí sim, lembrando que o vinco tem que ficar, o vinco da folha que a gente fez, tem que ficar no vinco da capa, tá? E uma coisa importante, antes da gente prender, é fazer a marcação, tá? Então, olha só, vamos aproveitar aqui, dobramos no meio, né? Então, a gente vai achar o meio daqui também, tá bom? Pra já poder fazer a nossa furação. Então, você vai cuidadosamente virar essas folhas e só marcar na pontinha, que seria o seu meio, tá bom? Ó. Delicadamente, ou se você quiser, uma só, né? Ó. Dobra no meio, só a do miolo mesmo, né? E aqui. Pronto. Tá vendo? Marcado aqui. Ótimo. Então, ajeita bem a sua capa, o seu miolo. E vamos aí sim colocar os grampos. Bem certinhos. A hora vai ser essa pra a gente poder verificar, tá bom? Porque os furos, eles têm que ser bem iguais, né? Ó,
Aí você faz isso e vai ajeitando aqui, ó. Pra ficar tudo na mesma posição, tá? Isso aqui vai andar depois pra fora quando você fizer o fechamento, tá? Então, vocês não se incomodem com isso, não. O importante é ficar com o furo certo aqui. Muito bem, a gente achou aqui o meio, né? Então, com a ajuda do nosso lápis, a gente vai prender aqui, vai marcar. E com a régua, eu gosto de deixar 1 centímetro da borda pro meio. Então, vamos marcar 1 centímetro pra dentro, né? Pra dentro. E aqui a mesma coisa, né? 1 centímetro pra dentro. E aí, você vai medir do meio até onde você acabou de marcar. Aqui deu 10 centímetros. Então, a metade disso aqui, 5. Por que isso? Porque a furação tem que ser de números ímpares, né? Então, aqui eu já tenho 3 furos, 1, 2, 3. Então, a metade, 4, e a metade, 5. Tudo bem? Aqui tem 10, então a metade, 5. E já tenho 5 marcações. Tá bom? Lembra daquele papelão que eu pedi para vocês guardarem? Aquela rebarba de papelão? Então, vai ser usada para isso, para a gente poder fazer a furação. Então, você vai colocar embaixo para usar o seu furão, né? O seu furador, a sua agulha, né? A sua ferramenta que você adaptou, né? E vamos lá, então, fazer a furação, né? Para já deixar tudo furado. Então, na linha, né? Porque a gente vai ter que passar para o outro lado mesmo, tá? Da capa. Então, você vem com o seu furão e passou, já era. Ó, você furou, passou, já era. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Tá? Se você quiser, por garantia, faça isso, mas faça com cuidado, porque, ó, tá vendo? Isso daqui é como eu disse, é uma agulha poderosa. Se você deixa o dedo aqui, você vai sofrer um acidente feio, tá? Então, muito cuidado com essa ferramenta, tá bom? Muito cuidado, porque ela é poderosa mesmo. Se você quiser fazer o verso aqui, também assim, ó, também vale. Porque, como eu disse, você vai passar o furador, a agulha, pelo furo que você fez, né? Não é a agulha que vai furar, a agulha só vai passar. Por isso que a nossa agulha de tapeceiro não tem ponta, porque ela só precisa passar pelo furo, tá bom? Então, já furamos aqui. A nossa próxima etapa vai ser a costura. Eu vou organizar aqui a mesa e já volto para vocês. Bom, vamos lá com a nossa mesa agora de costura. Vamos partir para a parte final da nossa oficina, do nosso projeto de caderno do artista Quando Coisa. Então, eu vou escolher aqui o nosso fio encerado, tá? Lembrando que pode ser o fio que você tiver, contanto que passe na agulha que você escolheu, tá? Aqui tem um macete pra gente poder medir quanto que a gente vai usar de fio, que é o seguinte: você vai deixar mais ou menos 4 dedos para fazer a amarração lá em cima, tá? Deixa esse espaço aqui de 4 dedos. Aí você vai medir uma vez e deixa aqui mais 4 dedos de distância, tá? Essa medida já é o suficiente para a gente fazer a costura japonesa e fazer a amarração, tá bom? Aí lembra que com o auxílio da tesoura você corta, nada de cortar com dente. E aqui, normalmente, as pessoas usam enfiar a agulha, a linha na agulha, né? E aí fica naquele sufoco de não conseguir.
Mas na verdade, a gente tem que colocar a agulha na linha. Você vem com a agulha, posiciona, facilmente você consegue inserir a linha, né? Então você deixa aqui os 4 dedos de amarração, né, que você tinha separado ali. Isso aqui você vai segurar, tá? Para não escapar essa linha dessa agulha. Lembrando sempre de deixar uma almofada para você colocar essa agulha caso escape por alguma razão, tá bom? Então você vai segurar o seu caderno assim e a gente vai começar a trabalhar de dentro para fora, porque eu quero que a ponta da linha fique para dentro, onde eu vou fazer a minha amarração. A gente vai começar a trabalhar pelo meio, então, de dentro para fora. Puxa a linha, ó lá, deixa o espaço de 4 dedos, né, que a gente tinha medido, e segura. Aí você vai escolher se você vai vir para a direita ou para a esquerda, tá bom? No caso aqui, eu vou seguir para a minha direita. Então, eu vou fazer um ponto aqui, um ponto normal, tá? Só venho seguindo aqui, ó. Pronto. Fiz o meu ponto. Fico segurando aqui para deixar bem justinho, ó. E aí, eu vou fazer aqui a mesma coisa, tá? Tá vendo como a agulha entra fácil? Porque eu usei o furão, deixei o furo bem legal para que pudesse passar. Pronto, a linha saiu do outro lado. Veja só, então, não esquece de segurar essa aqui, tá? Eu vou fechar esse ponto aqui, ó, tá? Então, para fechar esse ponto aqui, eu vou ter que colocar no mesmo furo. Aqui, atenção, porque a agulha, ela tem que passar pelo furo, tá? Ela não tem que cortar a linha, porque senão você vai dar um ponto em cima da sua linha e isso não é legal, tá? Certo? Aqui, como eu quero que saia a linha por aqui para eu poder fazer a amarração, eu vou pular esse ponto. Eu vou vir para cá, tá? Então, esse ponto eu pulo, venho pro próximo. De dentro para fora. Puxo bem aqui. Viro o caderno, continuo. Agora eu vou continuar para cá, né? Vou fazer o ponto para esse lado de cá. É uma costura bem simples e intuitiva, tá? Você vai vendo os pontos que vão formando. São pontos tipo ponto de arremate mesmo, tá vendo? Saiu a linha do outro lado, eu vou fechar esse ponto aqui. A mesma coisa que aconteceu do outro lado. Então, eu vou ter que pôr no mesmo furo, tá? Lembrando que é no furo, sem ferir a minha linha. Às vezes acontece, tá vendo? Então, aqui, ó, a parte interna eu já fechei os pontos. Então, vou virar. Ficou sobrando qual? O do meio, né? Então, eu puxo aqui o do meio e vou colocar a linha exatamente no furo do meio. Pra fechar, então, essa costura. Olha lá. Tá bom? Pronto. Viu como a medida dá e sobra, né? Ó, a agulha deixa lá no meu paninho. E aí, aqui, só atenção. Atenção aqui, tá vendo que essa linha tá cortando no meio? Um rabicho fica para um lado, o outro rabicho fica para o outro. Porque assim eu tenho uma segurança maior aqui e melhor quando eu der o meu nozinho, tá? Então, eu dou o meu nó, dou o nó duplo, nó cego mesmo, nó duplo, e corto. Pronto. Tá? Deixo aqui certinho, cortei, a costura tá pronta, viu? Uma costura muito simples. Aí sim, feito isso, eu posso tirar os meus prendedores e fechar o meu caderno, tá? Aqui eu já dei um acabamento com giz, tá vendo? Fiquei de mostrar pra vocês também uma outra proposta, se vocês gostarem, né, de fazer, que é utilizar assim, fazer assim, com as ranhuras, para ver as ranhuras do seu
papelão. Você mistura algumas técnicas também. Você deixa o fundo de guache e a pintura por cima com isso, né? Pode fazer aqui também, seguindo a mesma coisa. Se vocês quiserem, né? Fazer uma gracinha. Senão o caderno de vocês já tá pronto. Tá bom? Então é isso. Feito isso, a gente finaliza aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade, dessa proposta de utilizar os papelões como capas com os miolos de papel jornal. Lembrando que esse projeto foi contemplado pelo concurso cultural Lei Aldir Blanc. É um prêmio chamado Alcides Mesquita, Mesquitinha, da Prefeitura de Santos, certo? Então, eu espero que vocês usem os cadernos e desenhem, observem e transformem cada vez mais que a gente estiver vendo por aí. Um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.